Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria convidá-los para juntos abrirmos nossas Bíblias, ainda em pé, no Salmo 112, enquanto você encontra o versículo de número 2 aí do Salmo 112. Eu quero agradecer a Deus pela misericórdia que tem tido de nós e também pelo nosso pastor, por nos dar oportunidades para estar aqui compartilhando essas bênçãos que Deus tem falado ao nosso coração e que nós podemos crescer no conhecimento dele e da palavra dele, em nome de Jesus. Salmo de número 112, versículo 2, diz assim, na sua versão Almeida, versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Glória ao nome de Jesus. Na nova versão internacional, ela diz assim, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, em nome de Jesus. Tome o seu assento, por gentileza, e vamos juntos louvar ao Senhor e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Irmãos, o nosso tema é finanças na família, né? Tem bastante coisa para se dizer, para podermos buscar na palavra de Deus a respeito desse tema. Confesso que conforme a gente vai estudando mais, pastor, mais a gente descobre que a gente sabe muito pouco, né? Muita coisa mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus vai dirigindo o nosso coração para colocar algumas coisas em evidência e a intenção nossa é essa aqui de algumas coisas serem evidenciadas até para despertar a nossa curiosidade, o nosso interesse em buscar conhecer algumas coisas mais em nome de Jesus. Irmãos, a verdadeira prosperidade, ela não é medida somente em dólares e centavos, né? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem uma vida próspera, não tem uma vida abençoada, não tem uma vida plena que Jesus, o nosso Senhor, pode nos dar. E mesmo nós, crentes em Cristo, né, crentes no Senhor Jesus Cristo, às vezes, por falta de conhecer a palavra de Deus, falta de conhecer as Escrituras, falta de buscar mais de Deus, a gente pode estar passando ou deixando de usufruir ou de viver prosperidade de Deus na nossa vida, mesmo tendo bastante dinheiro, mesmo tendo uma conta bancária com alguns dígitos ali que talvez algum ou outro gostaria muito de ter, né? E nós vamos olhar algumas coisas a respeito disso aqui em nome do Senhor Jesus. Mas essa verdadeira prosperidade ou a prosperidade, ela só é verdadeira mesmo quando ela vem alicerçada ou fundamentada em princípios bíblicos que nos ajudam não só a alcançar a prosperidade, mas permanecer nela e cumprir propósitos de Deus através do que Deus nos confia. Eu sei que você já ouviu isso daqui, talvez com outras palavras, mas os pastores que passaram antes de nós,
aqui ministrando e ensinando, de uma forma ou de outra, nos ensinaram isso, né? Que não adianta só você ter muito dinheiro, não adianta só você ter muito dólar, muito euro, muita libra, porque Deus faz com que as coisas dele, as posses dele, porque nós também já aprendemos aqui que do Senhor é a terra e tudo que nela há, Deus faz com que isso chegue até nós porque ele tem um propósito. Ele tem alguém para abençoar, ele tem algo a ser cumprido e ele confia a você e a mim porque ele sabe que nós vamos fazer isso acontecer. Vamos ouvir a voz dele e fazer isso acontecer. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Sabe, a verdadeira prosperidade de Deus, a verdadeira bênção de Deus, ela não vem trazer distúrbios e problemas no meio da família, no seio da família. A verdadeira prosperidade de Deus, a verdadeira bênção de Deus para nós, para os nossos filhos, vai fazer com que os propósitos de Deus para a nossa família venham se cumprir ainda com mais velocidade, com mais rapidez, com mais intensidade. Elas não vão vir para atrapalhar, elas não vão vir para criar problema no seio da família. Exemplo, o filho de alguém, o filho de uma pessoa, de um crente, que está ganhando rios de dinheiro, mas através de maneiras ilícitas ou de maneiras que talvez não são bem vistas ou são rejeitadas ou condenadas pela palavra de Deus. De que adianta, irmãos? De que adianta estar dirigindo o carrão do ano, ter a casa no canal e as demais coisas que vêm com isso, sendo que para ganhar esse dinheiro eu tenho que estar indo contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, né? Então a bênção do Senhor, ela vai enriquecer, mas ela não vai trazer dores junto com ela, não. Não quer dizer que não tem que trabalhar, não quer dizer que não tenha que se empenhar, não quer dizer que não tenha que buscar a Deus para a direção de Deus, isso não quer dizer isso. Quer dizer que ela não vai trazer pesar no seio da família, quer dizer que ela não vai trazer problemas no meio da família. Quer dizer que a bênção vai vir para acrescentar aquilo que Deus já colocou. Glória ao nome de Jesus. Eu coloquei a foto do poderoso chefão aí. Pessoas que às vezes ganham dinheiro de forma não tão bíblica, né, irmãos? Vamos pensar em alguma coisa aqui, vai? Abrir um bar e vender bebida alcoólica. Isso não é maneira para nós ganharmos dinheiro. Isso não é maneira para a gente poder ganhar dinheiro, né? Montar um negócio que você tem que passar por detrás da lei para que o seu negócio prospere e funcione. Usar de maneiras ou de métodos desonestos e ilícitos no seu negócio para fazer aquilo prosperar, irmãos. Isso não é bênção de Deus. Isso não é bênção do Senhor, né? Isso vai criar mais problema do que prosperidade. A palavra de Deus diz, e nós acabamos de ler, o versículo bíblico nos mostrou que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que tem nos seus mandamentos grande prazer. Se você ler o versículo 1 do Salmo 112, que nós lemos o versículo 12, ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Aí depois ele continua: a sua descendência vai ser abençoada, vai ser poderosa na terra. Glória ao nome de Jesus. Isso mostra para mim e para você que é o quê?
A diferença, irmãos, o segredo é aprender, é seguir, é caminhar segundo a palavra de Deus e as orientações da mesma, da palavra de Deus. Passar isso para os nossos filhos, passar isso para a nossa família. Está sentado na mesa, jantando, conversando. Deixa o seu filho saber, deixa a sua filha saber como os seus passos de honestidades te abriram portas diante de Deus. Compartilha com ele, compartilha com ela, que a sua honestidade, mesmo aparentemente te custando um pouco naquela circunstância, no momento da circunstância, depois Deus honrou a sua honestidade e te abriu portas que para ninguém mais foram abertas. Glória ao nome de Jesus. Isso faz a diferença, irmãos. Isso faz a diferença no seio da família. Parece que agora estamos perdendo. Parece que agora está nos custando mais. Não tem problema. Deus não é injusto para se esquecer do que nós fizemos. Deus não é injusto para se esquecer das suas obras de honestidade, de fidelidade a Ele. Glória ao nome de Jesus. Sabe, irmãos, cada dia mais vivendo com o Senhor Jesus, eu estou convencido, meus companheiros, eu estou convencido, meus irmãos, de que a bênção vai chegar, a provisão de Deus vai vir. Não vai faltar o pão na nossa mesa, não vai faltar o cuidado de Deus, não vai faltar, só que quando chegar a bênção de Deus, quando chegar a provisão de Deus, nós temos que estar preparados com princípios da palavra de Deus para gerenciar, para administrar, para conduzir tudo aquilo que Deus quer confiar na sua mão. Glória ao nome de Jesus. A bênção vai chegar aí na sua casa. A bênção vai chegar até os teus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já compartilhei isso em algumas vezes, mas quando a gente era mais jovem e os meninos eram todos pequenos, eu olhava os filhos dos que talvez são uma geração na nossa frente, e subiam aqui os juniores, os adolescentes para cantar, e os bichinhos tudo bonitinho, de terno, de sapatinho, de camisa, de gravata. E os meus ainda eram pequenos, e eu olhava e falava, Jesus, da onde vai sair o recurso para comprar essas roupas quando eles chegarem lá? Sinceridade, irmão, diante de Deus, eu olhava e ficava olhando, maravilhado, as crianças cantando aqui, eu falava, da onde vai vir o dinheiro para comprar essa roupa quando eles chegarem lá? Só que quando nós chegamos lá, a provisão já tinha chegado na frente. Glória ao nome de Jesus. Aí a gente olhava para aquela mesma geração que a gente olhava quando eles estavam cantando e os nossos estavam correndo dando trabalho para os diáconos. Aí eu olhava e eles já estavam dirigindo. Eu falava, Jesus, da onde vai vir a provisão para comprar tanto carro assim? Acho que eu vou abrir um dealer. Vou montar a loja de vender carro, vai ser mais fácil. E quando chegou a vez deles dirigirem, né? Jesus mandava a provisão já estava lá no lugar, a bênção já estava lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Confia em Deus, irmão, confia em Deus, irmão. A bênção vai chegar aí em nome de Jesus. A bênção vai chegar aí, ela não vai tardar, ela vai chegar na hora certa. Ela vai chegar na hora certa para prover a necessidade da sua família, lá na sua casa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós tememos a palavra de Deus, quanto mais nós nos dobramos à palavra de Deus, mais Ele nos abençoa. Olha lá o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Glória ao nome de Jesus. Olha o que acontece com a vida dele. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que você põe a mão, Deus vai prosperar. Glória ao nome de Jesus. Ah, pastor, Deus vai prosperar porque é por causa de mim? É porque eu mereço?
Alguém disse aqui, é porque eu sou bonitinho e mereço. Não, é porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Aquele que vela pela palavra de Deus, aquele que honra a Deus através da sua palavra, aquele que busca caminhar segundo a palavra de Deus, Deus se encarrega de cumprir a palavra dele na sua vida. Glória ao nome de Jesus. A bênção vai chegar. Eu não tenho dúvida. A palavra de Deus diz: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. E aí fica a dica, jovens. Às vezes a gente acha que porque o nosso inglês é melhor do que do papai, o nosso inglês é melhor do que da mamãe, né? A mamãe não sabe falar swirl, e ela fala swirl, né? O papai se enrosca nos rai, no bai. Mas a unção de Deus está sobre a vida dele, a unção de Deus está sobre a vida dela. E você não nasceu na casa errada, você não nasceu no lar errado. Deus sabe muito bem no endereço que Ele te colocou, Deus sabe muito bem aonde Ele te plantou, glória ao nome de Jesus. Ele sabe que se Ele te colocou ali é porque existe um arqueiro adestrado ali, porque a palavra de Deus fala que é como flecha na mão do valente. Se prepara, porque Ele vai te arremessar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te lançar e você vai chegar lá adiante com a mira de Deus, com a direção de Deus. Mas Deus vai usar a vida dele, Deus vai usar a vida dela para te abençoar e te levar para diante. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Conhecimento e preparo, irmãos, trazem prosperidade. Não pense você porque nós nascemos na América. Eu não nasci, né? Estou me juntando com meus colegas jovens ali. Não pense você porque você nasceu na América, nós nascemos na América, que as bênçãos de Deus estão intituladas a você. Tem muito imigrante aqui, irmãos. Aqui dentro dessa sala tem muito imigrante, muito mais próspero e abençoado do que muita gente que nasceu com birth certificate dos Estados Unidos da América e se quiser pode ter um passaporte azul no bolso. Tem muito imigrante aqui que, em termos de prosperidade, dá baile muito americano aí fora, irmãos. Porque conhecimento e preparo trazem prosperidade. Olha só o que a palavra de Deus diz. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Isso aqui não quer dizer o cavalo prepara-se, não é o cavalo que se veste, o cavalo que se arruma não, tá? É alguém que prepara o cavalo, ok? A sua vitória vem sim da mão de Deus, só que tem que preparar o cavalo. Tem que preparar o cavalo. Não pense você que alguém vai lá no estábulo, selar o cavalo, botar o freio na boca dele, colocar os penduricalhos para andar, para ficar bonitinho. Não. Você tem que ir lá, você tem que preparar. Você tem que trabalhar, você tem que investir, você tem que se preparar para estar preparado, para gerenciar aquilo que Deus vai colocar na sua mão. Glória ao nome de Jesus. Provérbios 8. Versículo 10 a 11, aceita a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Conhecimento mais do que o ouro fino, irmãos. A sabedoria vem depois, mais valiosa do que os rubis. Mas o conhecimento que você... A sabedoria vem de Deus, irmãos. Sabedoria é de Deus. É Deus quem dá com abundância para aquele que pede, diz a palavra de Deus. Mas o conhecimento é ainda melhor do que o ouro. Conhecimento sou eu e você que vamos buscar. Conhecimento somos nós. Né? Eu não conhecia tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. E a gente vai buscar conhecimento e passa a conhecer. Para que isso? Para se preparar para fazer aquilo que Deus quer fazer, para nos prepararmos para sermos a bênção que Deus quer que nós sejamos. Você não pode
se cansar de crescer, de conhecer, de buscar acrescentar valor ao que você é, ao que você representa, para poder Deus te abençoar. Deus aparece para Salomão e abre o checkbook para ele. Abre o talão de cheque. Salomão, o que você quer, meu filho? Pode falar, pode pedir. Estou pronto para te dar. E ele pede a Deus sabedoria. Sabedoria é o que Salomão pede a Deus. E a sabedoria trouxe a ele, abençoou a vida dele com qualquer outro bem material que ele pudesse pedir a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca vi um carro que não suja, não enferruja, não troca as pastilhas de freio, não troca o óleo e que a milhagem não sobe. Nunca vi um barco que você não tem que polir, tirar as coisas do negócio, que quebra. Nunca vi uma casa que você não precisa reformar a cozinha, de vez em quando trocar um vaso sanitário, trocar uma torneira, arrumar o telhado, dar uma pintada. Tudo isso, irmãos, vai perecendo, vai desvalorizando, vai perdendo o valor do que realmente tem. Agora, o que você constrói aqui, através da busca do conhecimento, de agregar valor para o que você pode fazer, isso ninguém rouba. Isso não envelhece. Isso não enferruja. Isso só vai crescendo e abençoando a sua vida. A palavra de Deus nos fala, através do escritor aos Provérbios, que nós devemos ensinar o menino no caminho que deve andar. Sabe, irmãos, existe uma maneira de ensino, um método de ensino que se chama modeling, modelação. E essa maneira de ensino é onde o professor, o instrutor, ele faz aquilo que ele quer que o aluno faça, aprenda a fazer. E quando nós, pais, nos portamos de determinada maneira, nós estamos modelando a vida dos nossos filhos de tal maneira. Se nós somos diligentes, os filhos, possivelmente, uma boa chance de que serão diligentes. Se nós somos braço curto, grande chance que os nossos filhos serão braços curtos. Se nós somos honestos, grande chance que os nossos filhos serão honestos, dignos de respeito. Se o contrário é verdadeiro, também a possibilidade desse contrário na vida deles é bastante provável. E nós precisamos ensinar modelando. Nosso pastor fala dos camaradas lá conversando, né, de que um ganhava X e o outro ganhava X, ou um ganhava X e o outro ganhava 3X, e isso é o que eles pagam para você, não o que eles pagam para mim. Eu tive curiosidade por esses dias, e eu fui buscar na internet o salário médio de um gerente de um fundo de investimento. Esses fundos de investimento que as pessoas colocam dinheiro lá, investem lá, e o gerente tem a obrigação de ficar gerenciando o dinheiro das pessoas e devolver retorno para aquelas pessoas. O salário médio de um profissional nessa área é de $125 mil por ano. Not bad, né? O camarada ganhar 10 cruzeirinhos por mês, dá para viver, né? Trabalho de colarinho branco, trabalho no ar-condicionado, não pega peso, o peso maior que ele deve pegar deve ser o laptop dele para armar de manhã cedo. E é uma média boa de um salário. Mas tem um sujeito aí que fundou uma empresa chamada Citadel, é o nome da empresa dele, é uma empresa de investimentos. Eles têm presença na internet, você pode verificar depois, checar. Esse camarada, o ano passado, a renda dele, pessoal, foi um pouquinho mais de $4 bilhões. Ele faz a mesma coisa do que o camarada que ganha
125, ou melhor, a função dele é a mesma coisa, do camarada que ganha 125. Por que é que um ganhou 4 bilhões e o outro está ganhando 125? Será que o preparo dos dois foi igual? Será que eles buscaram estudar o mesmo tanto, a mesma coisa? Será que eles investiram o mesmo tempo em conhecer, em desafiar as leis do investimento e fazer aquilo? Ou será que um simplesmente se contentou com eu entro aqui, eu saio aqui e para mim tá bom esses 120 mil, e o outro quis buscar além daquilo que lhe foi oferecido? Irmãos, é isso que a palavra de Deus, muitas das vezes, ou sempre, busca instigar em nós. Desafiar o status quo. Porque o médico diz, está doente. A palavra de Deus diz o quê? A última palavra de Deus. Eu vou ter fé em Deus que Deus pode me curar. Ou seja, eu vou desafiar essa circunstância. A circunstância mostra, não tem recurso, não tem dinheiro. A palavra de Deus fala o quê? Crê em Deus que Ele vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glórias. Ou seja, o quê? Você vai desafiar aquela circunstância, você vai buscar mais de Deus, você vai colocar a sua vida à disposição de Deus para Deus abençoá-la e através dos seus esforços, Deus vai coroar os seus esforços com a bênção e as prosperidades sobre a sua vida. Então, irmãos, esse tipo de comportamento, ele ensina mais do que uma lição dentro de uma sala. O comportamento nosso para com os desafios da vida ensina mais os nossos filhos do que simplesmente uma lição ou uma instrução dentro de uma sala de aula. Não estou com isso desmerecendo o ensino formal, de jeito nenhum. Mas o que você, homem de Deus, mulher de Deus, pode ensinar e trazer valor na vida do seu filho através da sua vida de fé em Deus, de desafiar os desafios da América, é muito mais valioso do que qualquer aula que um professor pode dar para eles na faculdade. Então, através desse método de ensino, de modelação, seja um modelo para a sua família, seja um modelo para a sua esposa, seja um modelo para os seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse próximo slide aí fala de um escritor, irmãos, que ele escreveu esse livro, chama Psychology of Money. E nesse livro ele diz assim, olha, a premissa desse livro é de que lidar bem com o dinheiro, entenda que eu não estou dizendo ganhar dinheiro, ok? Não é ganhar dinheiro, trabalho e profissão e essas coisas, a gente precisa de preparo, a gente precisa buscar nos equipar, nos preparar para termos valor no mercado de trabalho. Mas, para lidar com o dinheiro, tem pouco a ver com quão inteligente alguém é e muito a ver com como essa pessoa se comporta. Quanto mais a gente aprende a lidar com finanças, a observar pessoas que são bem-sucedidas nas suas finanças, irmãos, tem muito mais a ver com comportamento do que com inteligência, com brilhantismo. Ou seja, até uma pessoa mais burra igual eu pode se dar bem financeiramente, irmãos. É sério. Comportamento é difícil ensinar até as pessoas mais inteligentes. O que é que nós aprendemos na casa de Deus? Que Deus muda o nosso comportamento. É ou não é? Quando nós chegamos aqui na casa de Deus, você lembra? As palavras que saíram da sua boca são as mesmas que você usa hoje? As minhas não eram. Por quê? Porque Deus tem mudado o nosso comportamento. E se nós moldarmos o nosso comportamento segundo a palavra de Deus, lidar com finanças, irmãos, vai ser uma coisa simples, uma coisa fácil. Por quê? Porque o nosso comportamento se adequa à palavra de Deus, e esse comportamento encontrado na palavra de Deus para a nossa vida é comportamento para receber prosperidade de Deus, para ser multiplicada as bênçãos na nossa vida. Olha só o que a palavra de Deus fala: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe
dominar-se. Está falando de domínio emocional, de controle emocional. Irmãos, um gênio, uma pessoa brilhante, com as emoções abaladas, ela toma decisões erradas na sua vida financeira. E o que é que nós aprendemos através da palavra de Deus? Que nós devemos controlar, com a ajuda do Espírito Santo, as nossas emoções. Ou seja, se você é um crente que controla bem as suas emoções, que trabalha com o Espírito Santo, ele vai te dar sobriedade para você tomar decisões financeiras que não vão prejudicar a sua vida e a sua família. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lidar bem, irmãos, e ser bem-sucedido com as suas finanças não é uma ciência tão complicada. É uma realidade que como você se comporta é muito mais importante do que o que você sabe. Esses nomes aí são dois indivíduos. Ops. Desculpa, passei too much. Por que a imagem do outro não está aparecendo, Lucas? Ficou um pouquinho apagado. Ok. Ronald Read e Richard Fuscon. No ano de 2014, irmãos, 2.800.000 pessoas morreram nos Estados Unidos. 2.800.000 pessoas no ano de 2014. 4.000 pessoas dessas 2.800.000, quase 3 milhões de pessoas que morreram, 4.000 pessoas tinham um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares. Ok? Eram pessoas estabelecidas financeiramente. Dentre elas, uma pessoa chamava-se Ronald Read. Esse homem trabalhou como 25 anos como mecânico, numa oficina mecânica, numa gas station, a 1,5 milha da casa dele. Depois desses 25 anos trabalhados lá, ele foi ser um janitor, uma pessoa que cuidava da limpeza de um prédio. E quando ele morreu, os documentos dele, os advogados que trataram das posses dele, descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares para o seu nome. Ele deixou 2 milhões para os filhos e deixou 6 milhões para obras de instituições de caridade. Alguns meses antes desse homem morrer, apareceu no jornal esse indivíduo chamado Richard Fuscon, um dos formados na Universidade de Harvard com honors. Ele era um dos executivos de investimento da Merrill Lynch, aquela empresa que faz investimentos através do Bank of America, condecorado com muitas honras no que ele fazia, reconhecido por muitos, aparecido em muitas capas de revista. E a matéria que trazia o nome desse camarada nessa circunstância, meses antes de Ronald Read passar para a eternidade, trazia as notícias da falência do Richard Fuscon. Logo, alguns meses, ou alguns poucos anos antes dele falir, ele tirou um empréstimo gigantesco num banco para fazer uma adição na sua casa que tinha nada mais, nada menos do que 18 mil pés quadrados, pastor. Ele queria aumentar um pouco mais. Em 2006, a casa dele aqui em Palm Beach foi tomada. 1 ano e meio depois, a sua casa em Connecticut, que era essa casa milionária, que ele tentou levantar de recurso para aumentar ela mais ainda, foi tomada, foi vendida num leilão por 25% do valor real e ele foi bankrupt. Qual a diferença de Ronald Read e de Richard Fuscon? Eu acho que o Richard era muito mais preparado para ser milionário e ter dinheiro do que o Ronald. Mas o comportamento deles eram distintos. O comportamento que você leva, o comportamento que você traz na sua vida vai determinar aonde a sua vida financeira vai te levar. Né? Irmãos, não tem nada demais você dirigir carros bacanas, não tem nada demais você ter roupas bacanas, só que ao preço de sacrificar
toda a estrutura financeira que uma vida, que uma família necessita para seguir prosperando para diante, eu acho que isso é muito caro. Eu acho que essa roupa custou muito caro. Eu acho que esse carro custou muito caro. Né? Já já a gente fala um pouquinho mais disso aí. Paychecks não vem com instruções, irmãos. Hã? A sua parafusadeira, a sua torradeira, o seu forno de micro-ondas, o seu iPad, o seu computador, vem com um livrinho de instrução, não vem não? E no frigir dos ovos, no fritar dos ovos, qual a significância de um produto como esse, de um aparelho como esse, para a sua vida? Muito pouca, né? Muito pouca. Algumas coisas mais importantes do que outras, mas o paycheck que a gente vem, que a gente recebe, a gente passa a vida inteira lidando com isso, com as nossas finanças. E o paycheck não vem com instrução, irmãos. Não vem. Não vem ensinando o que fazer. Não vem mostrando, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Né? Eu queria tocar num assunto aqui que talvez alguns já tenham ouvido falar, mas talvez muito poucos tenham ouvido falar. Se você já ouviu falar da regra de 72, fique com a sua mão onde está. Se você nunca ouviu falar disso, levante sua mão, por favor. Olha aí. A maioria das mãos. Até os meus filhos levantaram as mãos. Eu tenho certeza que eles já ouviram isso. Não estão se lembrando, mas eu tenho certeza que eles já ouviram, porque eu já falei isso algumas vezes. A regra de 72 diz o seguinte, irmãos. Um cientista, não sei se você conhece ele, Albert Einstein, ele disse assim, olha, e eu sempre faço essa menção que o Albert Einstein não era crente, né? Mas já li algumas coisas também de que ele cria um pouquinho no Senhor e confia e cria em Deus. Ele sabia que existia um Deus no céu. Mas, enfim, não é esse o nosso assunto. Ele diz que o poder dos juros compostos é a força mais poderosa do universo. Vamos lá? Olha só o que a regra de 72 se aplica. Se você pegar um investimento de $2.000 e colocar esse investimento numa conta de investimento e nunca mais tocar nesse dinheiro, nunca mais você coloca $1 mais, você não faz mais nada ali, ok? A regra diz o seguinte, se você pegar o número 72 e dividir pela taxa de juros que você ganha no seu dinheiro, seja 1%, 2%, 5%, 7%, 10%, 12%, 24%, 30%, não importa. Ela funciona da mesma maneira. Você divide o 72 pela taxa de juros que você recebe no seu dinheiro. A resposta é a quantidade de anos que vai demorar para o seu dinheiro dobrar. Ok? 72 divide pela taxa de juros. Resposta, o tempo que vai demorar para o seu dinheiro dobrar. Vamos lá. Um investimento de $2.000. Você coloca ali, hoje, jovem, você tem 18 anos de idade. Você pega um investimento a 3%, ok? 72 divide por 3. Quanto é a resposta? 24. 24 anos vai demorar para o seu dinheiro dobrar. Eu coloquei de 18 a 66, porque tem exatamente 48 anos. São 2 períodos de 24. Para fazer a conta redonda. Você coloca $2.000, nunca mais mexe nesse dinheiro, 48 anos depois você tem $8.400 para aposentar. Bacana, né? Mas aí, se você pega esse mesmo valor e coloca ele numa conta que te dá um pouquinho mais, 6%. Pastor, onde é que arruma 6% no dinheiro hoje, pastor? Olha, bem próximo disso, se você for na maioria dos bancos e credit unions, hoje, eu sei que esse mercado não é sempre assim, mas hoje você vai num banco e você acha lá um CD, um money market, alguma coisa que te dá isso daí, ou bem próximo disso. 72 dividido por 6, a resposta é 12. Cada 12 anos, seu dinheiro vai dobrar. Ou seja, colocou $2.000, nunca mais colocou mais um centavo, ele vai dobrar
4 vezes no período de 48 anos, concorda? Você vai terminar com $35 mil. Só que se você pegar e colocar numa conta de investimento de verdade, aonde você vai ter um rendimento maior, vai ter sustos maior também, né? Porque o Rodrigão falou aqui ontem, o presbítero Rodrigo, disse aqui ontem, né? Não existe investimento garantido, não é verdade? Não existe. Tá? Você investiu, existe risco. E se tem risco, tem retorno. 72 dividido por 12 é? 6, exatamente. Por que eu pus 8 ali? Errei na matemática. É sério. Esse dinheiro vai multiplicar 6 vezes. Olha o resultado. 616. Se você tiver curiosidade, eu coloquei o site aí da onde você encontra a calculadora financeira para fazer isso, ok? nerdwallet.com. Você vai procurar lá Compound Interest Calculator, ok? Vamos para frente. Quem trocaria aqui? Levanta a mão para mim ver. $56 mil por 2.700.000. Você me dá $50 mil e eu te dou 2 milhões. Vou fazer melhor para você ainda, hein? Você me dá os 56 mil picadinho. Ok? Picadinho. Devagarinho. $100 por mês. Topa? Olha o poder do juro composto, irmãos. $100 por mês, 18 anos de idade a 65 anos de idade. São 47 anos. Um rendimento anual médio de 12%. Você tem aí uma besteirinha de $2.700.000. Olha o quanto você jogou lá dentro. 56.400. O resto é o juro composto trabalhando a seu favor. O meu tópico aqui, irmãos, é finanças familiar. Se você quer mudar o amanhã financeiro da sua família, em primeiro lugar, princípios da palavra de Deus para nos ajudar a gerir tudo que vem para a nossa vida. Só que nós temos que colocar alguma coisa em ação. Nós temos que colocar alguma coisa em prática. Eu ensino os nossos filhos, pastor, se preparem, corra atrás, vá adquirir licenças, vá fazer cursos, vai buscar educação para você ter valor para ganhar o seu dinheiro. E ganhar bastante em nome de Jesus. Mas quando o dinheiro chegar na sua mão, saiba o que fazer. Tenha um comportamento adequado para que você saiba construir riqueza e permanecer nesse estado. Porque o que mais tem, irmãos, é gente que nunca trabalhou para ganhar uma fortuna, quando recebe uma, o que acontece alguns meses depois? Não tem nada, perde tudo, irmãos. Viraram estatística. Mas se nós temos a palavra de Deus nos dirigindo, nos guiando, ela vai nos orientar no caminho certo. Mas da mesma maneira que a gente ensina os filhos a se prepararem para produzir, para ganhar bem, para serem bem-sucedidos, irmãos, eu sempre menciono para eles, corre atrás, vai lá, procura, faz, vamos para frente. Se precisar do pai, nós estamos aqui, investimos, ajudamos. Só que tem uma coisa, eu tenho certeza no meu coração, vai chegar um dia que você vai ouvir uma voz no seu coração dizendo assim: Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescador de homem. A partir de hoje, você vai pescar homens. E quando você ouvir essa voz, meu filho, deixa o negócio, deixa o business, deixa a licença, deixa a renda que vem através do seu business. Não se preocupa com isso. Se tiver alguma maneira de colocar no piloto automático, pode colocar. Mas vá responder o chamado do Senhor.
Vá responder à voz do Espírito Santo no seu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que um dia Ele vai falar no coração dos nossos filhos, eu creio que um dia Ele vai levantar missionários e missionárias dessa juventude e de alguns mais que estão aqui, glória ao nome de Jesus. Mas enquanto isso não vem na sua vida, produza, trabalhe, seja adestrado, seja conhecedor das coisas para poder investir e fazer bem com os seus recursos. Quem sabe um dos seus filhos não vão ser chamado, quem sabe alguém da sua família não vai ser chamada, mas você vai ter como prover, vai ter como dar sustento adequado para essa circunstância, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu pus alguns exemplos aí de investimentos. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar para você. $100 por mês, por 40 anos, de 18 a 58, em 0%, em 3%, em 6% e 12%. Olha a diferença que o juro composto faz, irmãos. Olha a diferença que o juro composto faz. Pastor, mas eu não acredito nisso, eu não creio muito nisso. A minha Bíblia me ensina a ter fé, irmãos. A minha Bíblia me ensina a ter fé. E às vezes tem coisas que acontecem na minha vida, que passam na minha vida, que eu não conheço tudo. Eu não conheço as minúcias da circunstância e da situação. Mas naquilo que eu não conheço, pastor, eu uso a palavra de Deus, eu uso a fé, eu busco crer, eu busco acreditar. Eu não sei o que os gerentes de dinheiro fazem com o nosso recurso que está lá investido, irmãos, eu não sei. Eu sei que eles compram algumas coisas, vendem outras, e faz aqui, faz acolá. Eu não sei exatamente qual é o dia a dia de um homem daquele, de uma pessoa, de uma mulher até daquela, que resolve isso daí para nós. Agora, uma coisa eu sei, e eu não digo para você de teoria, eu digo para você de experiência. O retorno vem. O retorno vem. Para alguns irmãos aqui, e eu reconheço que não são muitos, são poucos, um retorno como esse aqui, de 12%, ele vai ficar muito chateado se ele só conseguir 12% no dinheiro dele. Estou falando a verdade ou não? Estou falando a verdade, eu sei, irmãos. Então, esse tipo de oportunidade está aqui disponível para nós. Está aqui disponível para você, está aqui disponível para a sua família. Só não usa quem não tem fé, quem não busca conhecer, quem não busca se inteirar. Olha aqui, isso aqui é testemunho, tá? Está vendo essa empresa? Eu não vim aqui fazer propaganda de nada, irmão, só estou mostrando para os irmãos o que a gente vive e o que a gente faz. Capital Groups é uma empresa de investimentos, é uma empresa que gerencia recursos para famílias como a minha, como a sua e como muitas outras nos Estados Unidos. 2 dos melhores fundos que eles gerenciam, nos quais eu busco colocar algum recurso aí dentro, para mim e para minha família. Olha os retornos que eles apresentam no histórico. Nada disso aqui para trás quer dizer que vai acontecer amanhã. Mas o mesmo Deus que agiu lá atrás, esse sim vai agir amanhã. E você acha que Deus não vai agir em seu favor? E você acha que Deus não vai abrir os céus, a janela dos céus, em seu favor? Você acha que Deus não vai abrir, fazer milagre para abençoar o servo e a serva dele? Vai, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, faz a regra de 72 com esses tipos de retorno aqui e vê o que acontece, irmãos. Eu trabalhava num restaurante aqui em Boca Raton, pastor, e eu vou encerrar porque meu tempo já acabou faz muito tempo. Eu trabalhava num restaurante aqui em Boca Raton, irmãos. E é um restaurante bem refinado, de pessoas ricas que frequentam ali. Frequentavam, né? Não sei como é que está hoje. E eu era muito curioso e conversava muito com as pessoas. Quando eu tinha 20 anos de idade, um dos clientes que eu atendi falou para mim: se você quer ter uma situação financeira um pouquinho melhor na frente, você precisa investir em mutual funds. Eu falei: é o quê, homem? Irmãos, isso é muito comum no Brasil, irmãos. Aplicações ou fundos mútuos.
Isso é muito comum no Brasil. Só que acontece, na maioria dos casos no Brasil, para nós, pessoas como nós, não tem acesso a isso no Brasil. Isso é para quem tem muito, é para quem é caixa alta. Aqui, irmãos, qualquer pessoa como nós tem acesso a coisas desse tipo. Eu tinha 20 anos de idade. Eu fui num banco e sentei na frente do gerente e falei, eu quero abrir uma conta de mutual fund. Ele falou, eu tenho uma poupança aqui, eu tenho um CD, eu tenho não sei o quê. Eu falei, rapaz, para de me enrolar. Eu quero mutual fund. O homem que é rico falou para mim que tem que colocar dinheiro no mutual fund. Eu quero colocar meu dinheiro no mutual fund. Ele falou, tá bom. Sabe por que ele fez essa atitude? Porque o banco faz exatamente isso que você quer fazer. Você vai lá, coloca o dinheiro no banco, ele te dá 1% ao ano, 2% ao ano. Uau, que legal! Aí ele pega o seu dinheiro, investe no mercado, fica com 10 e te dá 2. E você sai todo feliz. Uou, meu dinheiro cresceu. E olha o dele. Eu peguei e abri minha primeira conta de mutual fund, irmãos. E depois disso, a gente começou a trabalhar na área, eu comecei a me educar um pouco mais e tal. Você não precisa ser nenhum gênio na área para poder investir nessas coisas. Isso é simples, irmãos. Hoje em dia tem aplicativo, você abre no seu telefone, você começa uma conta, você começa a investir, você começa... Pastor, mas eu não sei investir. Não precisa saber, você só precisa ganhar o dinheiro, colocar lá. Existe alguém que está ganhando milhões para te dar retornos bons, em nome de Jesus. Olha, você não precisa sair daqui hoje dizendo ou talvez até reclamando que você não tem ferramentas para fazer com que a sua família prospere financeiramente. Você tem recurso, você tem subsídio. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. A fazenda que precede da vaidade, essa vai diminuir. Mas quem ajunta pelo trabalho vai ter aumento, juro composto, trabalhando em seu favor, ferramentas que Deus colocou à disposição do crente, sim, para a glória do nome de Jesus, para trazer bênção e prosperidade na sua família. E quando você tiver com as suas coisas organizadas e arrumadas, não se esqueça de lembrar de Deus. Não se esqueça que foi Ele que te deu força para adquirir riquezas, inteligência para prosperar e abençoar a sua família. Leve a sua família a ofertar a Deus em gratidão a Deus. Leve a sua família a agradecer e a reconhecer que todas essas bênçãos chegam para você através das boas mãos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, riqueza não é o carrão parado na garagem da casa. Riqueza não é a casa com o maior square feet possível. Riqueza não é o terno Hugo Boss e o relógio caro no bolso, irmãos. Riqueza é o que as pessoas não veem. Riqueza é o que as pessoas não veem. Riqueza é o relógio não comprado. É a joia não comprada. É o carro não comprado. Porque você vai pegar aquele recurso, colocar aquele recurso para trabalhar e dali Deus vai mandar para você uma abastança. Uma renda boa é uma renda boa, mas um recurso que te sustenta quando a renda não está presente, essa é a abastança de Deus, irmãos. É isso que o investimento faz para você, é isso que o investimento faz para a sua vida e para a vida da sua família. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor.